Olá pessoal, que o Espírito Santo abençoe a sua vida e que o nosso Deus, que mede os céus a palmos, que com a concha das suas mãos toma todos os oceanos da terra e que olha para essa nação como um pingo que cai de um balde, como fala lá no livro de Isaías, né? O tamanho do nosso Deus é muito grande, que a grandeza desse Deus permeie a sua vida, o seu ser, e que as promessas dele possam se concretizar na sua vida e que as suas atitudes sejam concernentes de verdade, como as atitudes de um verdadeiro filho de Deus, que representa Jesus aqui na terra. E falando em representar Jesus aqui na terra, de acordo com os últimos fatos que nós tivemos, né, as situações que vivemos, eu confesso para vocês que eu me arrependi, tá? Me arrependi porque o Espírito Santo, ele nos convence de todas as coisas. E o Espírito Santo, ele me convenceu de que eu não deveria ter me comportado como eu me comportei, sabe? Em relação a apontar o dedo para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e seus apoiadores e até mesmo seus eleitores. Deus não me ungiu para apontar dedo, para acusar quem quer que seja, nem tampouco para ser maldizente, falar mal de quem quer que seja. Então eu não estou aqui para poder falar mal. Eu estou aqui para dizer que eu realmente me arrependi disso e que eu até pedi perdão ao Espírito Santo e eu creio no perdão de Deus, porque Deus, ele não nos condena quando nós reconhecemos os nossos erros e a ele nos dirigimos com arrependimento, tá? Então eu realmente me arrependi, não deveria ter falado, ter até postado, né, nas redes sociais algumas postagens que fazem, né, denegrir a imagem de quem quer que seja, porque o amor ao próximo, ele consiste em que nós venhamos a fazer com o próximo aquilo que nós queremos que seja feito também conosco, tá? E eu não gostaria que ninguém apontasse o dedo para mim. Então eu quero dizer para você, Lula, para os seus apoiadores e para os seus eleitores, que Jesus te ama, nós também te amamos e que as portas dos céus estão abertas para aqueles que reconhecem os erros e se arrependem dos seus pecados. Não posso te julgar, não posso te condenar, mas eu posso te oferecer o plano da salvação, que é a palavra de Deus, porque só você conhece a sua vida e as suas plantações, só você conhece o que você fez, o que você não fez e o que você pode fazer. Ainda há tempo para o arrependimento. Arrependimento, como nós falamos, é um dom de Deus. O dom é presente e esse presente você precisa aceitar ou não, tá bom? Então fica aqui o meu pedido, né, de perdão em meu nome e em nome de todos os cristãos que são nascidos do Espírito Santo. Agora, mudando de assunto, sem querer verdadeiramente apontar dedo ou acusar quem quer que seja, não tô, como eu falei, não estou aqui para julgar e nem condenar a ninguém, porque eu não estou aqui para julgar e nem condenar quem quer que seja, cada um as suas obras, tá? Agora, eu estava assistindo um vídeo, tá? E vamos deixar bem claro que eu não estou aqui para representar a Igreja Universal e nem tampouco querer me colocar no lugar de Deus, porque Deus não precisa de defensores. E nem tampouco a Igreja, nem a Igreja Universal e nenhuma igreja precisa de defensores. As igrejas, elas são de Deus e na palavra de Deus está escrito que as portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus, tá? As portas do inferno não vão prevalecer sobre as igrejas do Senhor Jesus. E Deus, quando o Senhor Jesus ele esteve aqui na terra, quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus falou para Pedro assim: Pedro, guarda a sua espada. Se você não sabe, né? Eu poderia agora mesmo clamar ao meu Pai e Ele iria enviar uma legião de anjos
para me defender, para vir à minha defesa, ao meu socorro. Mas Jesus, ele tinha que passar pela via crucis. Ele precisava tomar daquele cálice e passar por aquela situação. Assim também somos nós, cristãos. Existe cálice que Deus não pode passar da nossa vida. Existem caminhos que o cristão não pode evitar. Ele precisa passar para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para ser selecionado, para que o joio seja separado do trigo. Nós precisamos passar pelas prensas, por tudo isso, Agora, eu deixo essa mensagem para você, né, que está aí se exaltando sobre os cristãos, acreditando realmente que vocês têm o poder nas mãos, que pode todas as coisas. Aliás, vamos lembrar só de mais uma passagem, que diz assim, lembra quando Jesus foi levado a Pilatos? Ele disse para ele assim, nenhuma autoridade terias se do alto não lhe fosse dada. Nenhuma autoridade teria se do alto essa autoridade ela não fosse dada para você. Então, a partir do momento que você tem uma autoridade, essa autoridade, ela veio do alto, tá? Eu não estou falando com isso que, eu não estou querendo dizer com isso que tudo é vontade de Deus. Porque, embora a vontade de Deus, ela seja soberana, mas nem tudo é vontade de Deus. Porque Deus, ele nos dá algo chamado livre-arbítrio. E Deus, ele não vai nas urnas para poder votar. Então, nós temos o poder de decisão. Então, Deus dá a cada um o direito de fazer as suas escolhas e tomar a sua decisão. Porque Deus, ele nos ama tanto que ele nos dá espaço, nos dá liberdade. Ele não é um espírito que nos maligno, que nos leva a fazer obrigações e nos obriga, nos assujeita e nos submete e age sobre nós como pulso, né? Como pulso, vamos dizer assim, um punho forte, não nos dando liberdade. Aliás, como está escrito, onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, se existe a falta da liberdade, se existe a opressão, se existe a perseguição, ora, então não posso dizer que esse senhorio seja a vontade de Deus, tá? Não é a vontade de Deus. Mas falando aqui sobre o vídeo que eu estava assistindo, e o rapaz estava mencionando, né, que as igrejas, elas exploram a fé das pessoas. E a partir do dia 1º de janeiro, ele vai levar a proposta, né? Uma nova proposta de lei, uma nova proposta ao governo, né, federal, uma proposta de lei para que haja cobrança de impostos e arrecadação tributária sobre os nossos dízimos. Rapaz, eu sou dizimista e eu não aceito pagar dízimo para o governo. Porque o governo não salvou a minha alma. O governo não transformou o meu interior. O governo não me tirou da depressão. O governo não me tirou os demônios que eu tinha até o último fiapo do meu cabelo. O governo, ele não fez nada pelo meu interior, pela minha vida espiritual. O governo não me proporcionou a paz que hoje eu tenho. Como eu vou dar dízimo para o governo, rapaz? A sua proposta é muito boa de querer ajudar, né? De querer ajudar e incentivar a educação, os 30% analfabetos funcionais. A sua proposta, né? De querer levantar fundo de pesquisa e tecnologia para que, se houver uma eventual pandemia, se haja segurança, né? E no avanço científico. Nossa, isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito legal. Como você falou, né? Para poder ajudar.
parece que a sua proposta ela é muito boa, muito bem intencionada. Vamos parar com a hipocrisia. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você. De janeiro a dezembro, durante o ano todo, não são poucos os rituais que vocês fazem. Quantos rituais vocês fazem? Quantos animais vocês sacrificam de janeiro a dezembro? Desde o sapo até o boi, a galinha, o galo, o pato, o ganso, não é? O fazão, o pavão, o pombo, até o cachorro e até a tartaruga. Cadê o Ibama? Que amor é esse que vocês dizem ter? Que querem ajudar o próximo? Se vocês pegam os animais e sacrificam os animais a troco de nada, para deixar morto em uma encruzilhada, em um fundo de mata, para colocar dentro de um terreiro, de uma cumbaria, só para ter o prazer de derramar o sangue na balanganga ou no oberó, para poder ter axé, ter energia, ter força. E para que ter força? Para desfazer o casamento dos outros? Para poder colocar o filho dos outros com a cabeça perdida nas drogas, na prostituição? Você quer ajudar tanto o próximo? Por que vocês não pegam o dinheiro que vocês gastam para fazer macumba, para fazer tanto trabalho, para fazer tanto ebó? Pega esse dinheiro que é muito dinheiro que vocês gastam nas listas de 10 mil, 20 mil, 100 mil, 50 mil, 5 mil que vocês gastam. Faz uma lei. A partir de 1º de janeiro, faz uma lei, para colocar imposto sobre os rituais, o dinheiro que vocês gastam com os rituais e as macumbas que vocês fazem. Sim, o trabalho que vocês gastam tanto dinheiro. Na praia para botar as pessoas loucas, no cemitério para sepultar a vida dos outros, para colocar o filho dos outros no crack, na maconha, na cocaína. E eu posso falar, meu amigo, eu posso falar. Sabe por que eu posso falar? Porque eu saí de lá. Eu posso falar porque o espírito que você diz, as meras orações da igreja, principalmente da Igreja Universal, essas meras orações que você está citando, são essas meras orações, e através do meu dízimo, que eu fui liberta dessa potestade, de um monte de demônios, de espíritos imundos, porco e sujo, que me proporcionaram desgraça desde a minha infância. Então, se você tem boa intenção, você quer fazer uma lei, faz uma lei para ninguém colocar mais despacho na praia, na cachoeira e sujar o nosso município, nossa cidade, o nosso estado. Porque haja vista que espírito não come, espírito não bebe, mas depois que vocês deixam aquelas asneiras e sujeira lá, em nome da divindade que vocês servem, a cidade fica suja, a cidade fica imunda. Tão imunda quanto os espíritos que vocês servem. Então, meu amigo, presta atenção. Meu dízimo, dedinho, vai ter não. Meu dízimo não vai ter não. Sabe o que eu tenho para você hoje? A palavra da salvação. Porque o meu Deus, ele ama a tua alma. Ele ama você. Ele ama a sua alma. Ele quer salvar você. E hoje, ele diz para você, se arrepende, se conserta. Se arrepende e se conserta das suas obras más. Porque ainda há chance. Enquanto se tem vida, a gente pode ser salvo. Só existe, rapaz, um caminho, uma verdade e uma vida. E esse é Jesus Cristo. E ele manda hoje você se voltar para ele. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Sabe? Enquanto há tempo. Porque senão você não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Jesus está às portas, meu amigo. E outra coisa que eu quero falar para você. Presta atenção.
quando a glória de Israel foi levada, ou seja, a Arca da Aliança foi levada para os filisteus, pelos filisteus, isso aconteceu porque o povo de Israel cocheava entre dois pensamentos. O povo de Israel estava em pecado. Então a glória de Israel ela foi levada, sabe? E Deus não pôde ser com aquele povo naquele momento. Mas uma coisa é bem certa. Deus não precisa de egrégora. Deus não precisa se unir com A, com B, com C, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu preciso me unir com os meus irmãos, né? As igrejas precisam se unir. Mas o Deus Criador dos céus e da terra, não. O Deus Criador dos céus e da terra é o Todo-Poderoso. E quando a arca esteve dentro do santuário de Dagon, ele caiu diante dela. Deus não precisa que nós venhamos a defendê-lo. Ele é a sua própria defesa. Por isso eu tô falando para você. Escuta bem o que eu tô te falando, rapaz. Escuta bem o que eu tô te falando. Se arrepende e se conserta enquanto dá tempo. Para de querer se exaltar. Porque como está escrito no livro de Samuel, é Deus que dá vida e tira a vida. É Deus que exalta e que abaixa, que humilha e que exalta. É Deus. Ele é o Todo-Poderoso, rapaz. E hoje ele manda eu te falar isso. Para que você se arrependa. Há um presente para você. Sabe? E nós não queremos mal para a sua alma. Ou melhor, nem para você. Mas nós abominamos as coisas e as obras que vocês praticam. Porque, olha aqui, ó. Segundo isso aqui, ó. A palavra de Deus, as suas obras são más. E nós cremos nessa palavra. Nós cremos nessa palavra. Então, para você que se diz ser cristão e ainda está cocheando entre tantos pensamentos, a única coisa que eu tenho que falar para você, meu amigo, é que os tempos são maus e que a prensa de Deus está passando aí. O joio está sendo separado do trigo. Então se posiciona. Busca nascer do Espírito Santo. Porque Deus, Ele quer te salvar também. Não basta estar dentro do templo, dentro de uma igreja. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, que é soberana. Sabe? A vontade de Deus é soberana. E a vontade de Deus é que nós estejamos no centro da vontade dele. Agora, permitir, ele permite qualquer coisa. Fica aí essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe você.